Sabe, nem todo problema no mundo faz barulho, né? Alguns são bem silenciosos, se instalam assim de fininho nos nossos olhares, nas nossas atitudes do dia a dia. Hoje, a gente vai mergulhar em um desses problemas e, o mais importante, montar um plano diário para a gente conseguir enfrentar isso. Pois é, essa frase já diz tudo, né? Ela dá o tom da nossa conversa. A gente vai explorar o preconceito não como uma coisa grandiosa, um escândalo, mas como um comportamento sutil, quieto e que mesmo assim tem um poder de destruição enorme no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Primeiro passo. É super importante a gente definir o que é esse problema, mas de um jeito que a gente consiga reconhecer na própria vida, sabe? Saindo um pouco da teoria e trazendo para a nossa realidade. E olha que simples e ao mesmo tempo que profundo. A gente pode quebrar isso em duas partes. A primeira, julgar sem conhecer, fala sobre criar uma opinião sobre alguém só pela aparência, pelo que a gente acha que sabe, sem dar uma chance de verdade. E a segunda, olhar sem amor, é sobre aquela indiferença, sabe? A falta de compaixão no jeito de tratar o outro. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que isso aparece na prática? Porque entender a definição é uma coisa. Agora, reconhecer essas atitudes na gente, no nosso dia a dia, aí é que está o verdadeiro desafio. Isso se manifesta de jeitos que às vezes a gente nem se dá conta. Por exemplo, julgar alguém pela roupa que a pessoa está vestindo. Mudar de calçada para não cruzar com alguém. Tratar uma pessoa com mais respeito só por causa da posição social dela. Deixar alguém de fora de uma conversa. E claro, tem aqueles comentários, aquelas brincadeirinhas que de inofensivas não tem nada e que machucam de verdade. São gestos pequenos, mas pode ter certeza que quem recebe sente na pele. Ok, agora que a gente já identificou algumas formas que isso acontece, vamos entender por que essas ações, mesmo as pequenininhas, têm consequências tão sérias. É aqui que a gente sente o peso real do problema. E olha que curioso, o primeiro custo é para dentro, é interno. Praticar o preconceito vai endurecendo o nosso próprio coração, vai criando uma barreira que impede a gente de sentir empatia, de sentir um amor genuíno, acaba se tornando o oposto dos valores de conexão humana que a gente tanto busca. Agora vamos virar a câmera. Para quem sofre o preconceito, o dano é direto, é nítido e é muito real. Aquele sentimento de rejeição, de dor, de ter a autoestima diminuída. Isso pode deixar marcas que duram uma vida inteira. E o estrago não para por aí, ele se espalha. Quando o preconceito vira algo comum num lugar, ele racha a comunidade. Ele cria desconfiança, afasta as pessoas e impede que todo mundo cresça junto, de um jeito saudável e unido. Certo. Diante de um problema com custo tão alto, qual seria a solução? A resposta não está numa lista enorme de regras, não. Está numa mudança de chave, uma mudança de perspectiva, que gira em torno de um único e poderoso princípio. A simplicidade dessa ideia é genial, né? Ela mostra que o amor, quando é ativo, quando tem empatia, não é só o contrário do preconceito. Ele é a força que elimina o preconceito. É simples assim. Onde um floresce, o outro simplesmente não consegue achar espaço para existir. Legal, o princípio é o amor. Mas na prática, no dia a dia, como a gente faz isso? Agora sim a gente entra na parte central, na parte mais prática da nossa conversa. Um plano de ação diário para a gente colocar a empatia em movimento. Esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, se esforçar para ver o ser humano que está ali por trás de qualquer rótulo ou aparência. Segundo, dar ao outro o benefício da escuta, porque toda história de vida importa. Terceiro, e esse é básico, oferecer o mesmo nível de gentileza e respeito para todo mundo, sem distinção. Quarto, o exercício ativo de tentar se colocar no lugar do outro. E por último, o passo mais corajoso de todos. Olhar para dentro com honestidade, reconhecer as próprias falhas e se comprometer de verdade a mudar. Com esse mapa em mãos, a proposta agora é o momento de autoavaliação. E olha, não são perguntas para acusar, tá? São convites para a gente crescer. Essa é a primeira reflexão para a gente se fazer com total sinceridade. Será que a atenção e o respeito que a gente oferece são sempre os mesmos? Ou eles mudam dependendo de quem está na nossa frente? A segunda pergunta vai naquele ato sutil de exclusão. Às vezes a gente se afasta de alguém quase sem perceber, de forma inconsciente, só por causa de um viés que a gente nem sabia que carregava. Já aconteceu? E o ponto crucial é exatamente esse. O jeito como a gente interage no dia a dia tem um poder imenso. Cada gesto, cada palavra, cada olhar pode construir uma ponte ou pode abrir uma ferida. A escolha do impacto que a gente quer causar está totalmente nas nossas mãos.
E para fechar, a gente fica com a pergunta mais importante de todas. Uma reflexão que não tem resposta pronta, mas que convida a gente para uma jornada contínua de autoexame e transformação. Com que tipo de olhos o mundo e as pessoas ao redor têm sido vistos ultimamente? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiríssimo passo para uma grande mudança.